Gravação iniciada, presidente. Muito bem, voltamos à sessão. Na parte final da sessão, prosseguindo, é o item 134 da minha relatoria, contribuinte A1, Serviços Gerais. A1. O voto já está disponibilizado, eu vou fazer um breve relato e vou à minha posição final aí. Aqui é uma exclusão do Simples Nacional por exercício de atividade vedada. Há todo um procedimento que eu vou já suprimir a leitura, direto ao voto, para a gente ganhar, porque no voto eu volto a tocar nesse assunto, né? Diz lá a Delegacia de Natal, em procedimento fiscal junto à recorrente foram analisados os contratos sociais aditivos, enfim, o que analisou guias da Previdência e foram constatados que na alteração contratual, a empresa foi transformada em limitada, em empresa individual de responsabilidade limitada, com possíveis de limpeza em prédios, e dos 26 contratos de prestação de serviço, somente 4 não elencam como objeto do contrato com serviço de portaria, e assim vai, a fiscalização descreveu tudo o que ela viu lá. A contribuinte traz os contratos, diz o que ela fez, são 26 contratos, e eu vou já no resumo do voto, na sequência aí, nas folhas 13. Pois bem, como em tantos outros casos semelhantes, vindos a esse Tribunal Administrativo Tributário Federal, especificamente a este colegiado, envolvendo os decantados serviços de portaria, zeladoria, vigilância, limpeza e conservação, a linha divisória que separa uma atividade da outra é deveras tênue, quadro que mais se agrava quando se traz para dentro desse contexto, como fez o fisco aqui, a chamada cessão de mão de obra, atividade esta atividade, cessão de mão de obra, expressa literalmente impeditiva a opção pelo regime. A respeito, como sabem meus pares desse colegiado, prefiro o entendimento de que não existe uma rotulagem pronta e imutável que fixe que serviços de portaria e de zeladoria sejam impeditivos à opção pelo sistema simplificado, tão somente porque envolveriam sempre cessão de mão de obra, isto é, seriam atividades simétricas e sinônimas. Assim penso, porque eu não consigo aceitar que haja um carimbo pronto dizendo que, aspas, todo serviço de portaria significa cessão de mão de obra, enquanto, diferentemente, isso nem sempre se veria, por exemplo, em serviço de limpeza. Então, eu me pergunto e pergunto a todos, por quê? Nessa linha de pensamento, discordo frontalmente de fórmulas prontas, e com esse espírito exijo de mim mesmo um aprofundamento maior em cada caso concreto, buscando chegar ao âmago do que foi avançado entre as partes, e assim ver se está diante de uma atividade de prestação de serviços na mais pura acepção do termo, ou se está diante de cessão de mão de obra, como apregou a fiscalização existir nesses casos, e nesse aqui também. Dentro desse quadro, dito antes, é reconhecidamente muito tênue e frágil a linha divisória que separa as características e conceitos das atividades taxadas de cessão de mão de obra e prestação de serviço na modalidade de terceirização, mesmo existindo norma positiva em plena vigência, tratando da primeira hipótese, no caso a Lei 8.212, e suas alterações, norma legislativa voltada à organização da Seguridade Social. Então, eu trago aí. Fragilidade, nas folhas seguintes, 14. Fragilidade que mais se acentua quando, a despeito da norma substantiva vigente, repite-se que é voltada à Seguridade Social e não para a área tributária, vários atos de caráter interpretativo foram baixados, especialmente pela Receita Federal, sempre visando dar um norte seguro aos intérpretes e a todos nós que operamos com o direito. Aí eu trago as decisões da Receita, discussões de consulta e tal. Embora tais atos administrativos não se prestem a vincular os conselheiros do CARF, não deixam de mostrar o quão conflitante é o entendimento esposado pelos contribuintes e pela administração tributária. Aí eu trago o decreto também da Previdência, o Regulamento Geral da Previdência, a IENA da Receita Federal, e continuo. Finalmente, no que mais interessa, por ser a norma legislativa que cuida especificamente do Simples Nacional, a Lei Complementar 123, em vigor a partir de 1 de 1 de 2009, dispôs. Aí eu trago o que diz a lei. Pois bem, como reproduzido nas linhas anteriores, o conceito de cessão de mão de obra encontra-se tipificado no parágrafo 3º do 31 da Lei 8.212, regulamentado pelo 219, parágrafo tal do Regulamento da Previdência, e foi esmiuçado pela Receita quando da emissão da Instrução Normativa 971 de 2009, que explicita no artigo 115, parágrafos, com maior detalhamento seus elementos objetivos. De outro giro, a autoridade fiscal, no caso da Receita, mediante diversos atos normativos interpretativos, fez distinção entre serviços de portaria e serviços de zeladoria, espécies pertencentes ao gênero, seção de mão de obra, e dos serviços de vigilância, limpeza e conservação, conforme emendas de atos antes reproduzidos. Muito a propósito, a dissertação da autoridade fiscal na solução de consulta 57, itens 21 e 22,
que eu reproduzo abaixo. Como se vê os optantes, é vedada a prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, salvo nos casos tributados, tal. Bom, resumindo, os serviços prestados com cessão de mão de obra, gênero, da qual os serviços de portaria e zeladoria são espécies, impediriam a opção para o Simples Nacional. De outro lado, aos contribuintes que prestam serviço de vigilância, limpeza e conservação, a opção é permitida. Em sua peça recursal, a recorrente afirma categoricamente, trago a ele, e acrescenta. Em suma, de um lado, a autoridade fiscal aponta que não pode, e de outra, a recorrente dizendo que pode. Postas as mais diversas nuances, volto ao início do meu voto para lembrar o que já disse antes, ou seja, a tênue e quase abstrata linha que separa conceitos tão próximos. Em nível administrativo, é sabida a linha assumida pela autoridade tributária. Alinham-se nesse pensar, eu trago novamente as decisões da Receita. Nesse momento de reflexão, penso, então, até que ponto seria possível, a se ter em conta a ótica da Receita Federal, exarada nos atos acima e em tantos outros, como seria possível existir prestação de serviço de portaria e serviço de zeladoria sem que houvesse concomitantemente a decantada cessão de mão de obra? Olha, para o fisco, parece que essa possibilidade é simplesmente inexistente. Isso porque, nessa ótica fiscal, seriam situações, fatos e eventos inseparáveis, ou seja, serviços de portaria e serviços de zeladoria seriam sinônimos inquebrantáveis de cessão de mão de obra. Mas, pergunto, seria o mesmo? A aceitação dessa posição quase irredutível da autoridade tributária implicaria em concluir que todos os serviços de portaria e zeladoria, mesmo terceirizados, são praticados única e exclusivamente sob a tutela conceitual de cessão de mão de obra. Data vênia, eu não posso concordar de olhos vendados com essa posição sem me quedar a uma mais profunda reflexão e visão dos autos em cada caso concreto. Nem aceito que possa haver uma bula pronta de um remédio que serviria para aplicação genérica em qualquer caso ou circunstância. Ao contrário, penso ser imprescindível a análise concreta de cada caso, cada contrato, cada atividade, se a recorrente empresariava a mão de obra de seus funcionários, cedendo-a terceiros, ou se, por intermédio de funcionários sob seu comando, prestava um serviço independente. Assim, impende esmiuçar os conceitos de cessão de mão de obra e de prestação de serviço estrito sensu. Normativamente, para que seja caracterizada a cessão de mão de obra, são necessárias as presenças de dois requisitos, colocação de funcionários à disposição da contratante e prestação de serviços contínuos. Aí eu trago a lição de Roque Carrasa e também de Hugo de Brito Machado, que vou falar sobre isso lá na frente. Trago também a decisão de um voto da Delegacia de Fortaleza, Delegacia de Julgamento de Fortaleza, muito bem colocado pelo conselheiro, pelo julgador Márcio Augusto Sequef, que eu trago aí, não vou ler, mas está aí. E continuo. Nesse ponto, em face de todas as variáveis atrás relatadas, é preciso verificar à vista do que consta no objeto social da recorrente e do que está solenemente avançado nos contratos de prestação de serviços firmados com seus clientes e do que foi inserido nas notas fiscais emitidas, se os serviços prestados pela contribuinte caracterizariam de fato e não meramente sob o ângulo formal uma atividade vedada especificamente por agregar o conceito de cessão de mão de obra. Compulsando os autos, as atividades que se repetem são essas abaixo. Trago aí. De seu turno, os contratos de prestação de serviços juntados aos autos em relação aos quais a autoridade fiscal elaborou bem explicado o índice, mostram que a maior parte, 22 contratos de 26, segue no mesmo tom, ou seja, instrumentalizam contratações para a realização de serviços de portaria. Eu trago aí também, inclusive dos contratos. E vou descendo. Folhas 26. Pois bem, como não poderia deixar de ser, também nas cláusulas acordadas entre as partes, a linha divisória entre conceitos de mão de obra e prestação de serviço é deveras fina, exigindo que a exégese contemple todo o contexto e não apenas um ou outro item partindo de um princípio básico. Os funcionários da contratada que prestam serviços do estabelecimento da contratante têm subordinação à primeira ou à segunda? A resposta passa pela filtragem de todas as dezenas de cláusulas contratuais e pela sua leitura, a fim de se inferir clara e incisivamente a quem estariam os prestadores de serviços subordinados. Diga-se, de quem receberiam ordens no cotidiano do trabalho, nas situações que se apresentam no dia a dia de uma empresa, ou mesmo de um condomínio residencial. Enfim, impede esclarecer a quem os porteiros, aspas, ou auxiliares de serviços gerais, aspas, retratados nos contratos, se reportariam a fim de dirimir conflitos que inevitavelmente surgem durante as atividades. Isso porque, como já declinei em outras atividades, em outras oportunidades, assumo a balizada linha doutrinária de Roque Carrasa para quem? A seção, diz lá, o elemento diferenciador entre a prestação de serviço e a cessão de locação de mão de obra reside no seguinte: se não houver subordinação dos empregados ao contratante, que é o tomador de serviço, não haverá cessão ou locação de mão de obra, mas apenas prestação de serviço. Nesse patamar, bom se ver a decisão prolatada no TRF4 na apelação civil, na mesma toada, que eu trago uma decisão que cuida de um outro assunto, mas trata de mão de obra, e o desembargador federal Mauri Chaves
faz bem a definição, está em negrito aí nas folhas 28. É necessária a presença do elemento nuclear do suporte fático da norma, isto que não há em toda e qualquer prestação de serviço a efetiva cessão de mão de obra. O conceito pressupõe o gerenciamento pelo tomador do serviço. Em suma, serviços de portaria são efetivamente serviços. Quanto a isso, seria irreal existir dúvidas. A dúvida surge no momento em que se busca deslocar essa terceirização para um contrato em que o núcleo seria a cessão de mão de obra, nesse caso, uma atividade vedada. Nesse quadro todo, penso ser importante o seguinte estudo didático abaixo, que peço ao Vênia para apresentar a fim de tentar delimitar um norte. Imaginemos uma empresa contratante de um segmento econômico que necessite de dois tipos de serviços: serviço de portaria e serviço de limpeza. Segundo a autoridade fiscal, a primeira seria a atividade impeditiva e a segunda a atividade permitida. Imaginemos ainda que referidos serviços devem ser prestados ininterruptamente 24 horas dias, 30 dias, mês, 365 dias anos. Sem necessidade, nos dois casos, de qualquer especialização funcional, técnica ou acadêmica, ou seja, meros serviços básicos e primários como abertura dos portões, portaria ou varrição na limpeza. Ambos seriam, ainda que simples na pirâmide das especialidades laborais, serviços fundamentais e imprescindíveis para a atividade da contratante. Igualmente, não se está contratando um serviço de empreita, diga-se, uma empreitada, modalidade em que a contratante fecha com a contratada, uma avança em que esta se compromete a entregar, depois de prazo certo, um trabalho previamente definido e que tem um fim, ou seja, começa e acaba. Ao contrário, não há empreita, nem prazo definido, nem trabalho previamente formatado. Antes, um serviço contínuo, ininterrupto e que se repete enquanto vigia o contrato. Continuemos a pensar que nesse mesmo cenário, em razão direta disso, qualquer funcionário poderá ser substituído por outro de igual quilate, sem prejuízo ao andamento dos serviços, posto que, como dito, laboralmente primários. Tanto em um caso como no outro, o labor funcional é constante, ou seja, a portaria tem grande movimentação de pessoas, veículos, conferência dos dados das pessoas que adentram e saem, e os serviços de limpeza devem ser feitos a intervalos não maiores de 10 minutos, sob pena de prejuízo à produção. Complemente-se que os dois são realizados no estabelecimento da contratante. Nos dois casos relatados, a subordinação dos funcionários é direta com a contratada, que dirigirá os servidores, os punirá em caso de falha ou substituirá se entender necessário, cabendo à contratante tão somente impor as regras, as normas relativas ao trabalho que pretende ver realizado e determinar devido observância aos seus regulamentos internos e operacionais. Mais ainda, inexistindo exigência de qualquer especificidade técnica maior, inerente a ambos os serviços, os servidores A, B, C ou D poderiam simplesmente ser transferidos para o serviço de limpeza, e os servidores E, F, G ou H para os de portaria, ou apenas um ou dois deles para um lado ou para o outro, substituídos por outros do mesmo nível. Enfim, nenhum deles é efetivo em quaisquer dos dois serviços, mas remanejáveis de acordo com o entendimento da contratada para a melhor consecução dos mesmos. Tudo sem qualquer prejuízo aos dois serviços contratados. Aí pergunto, que diferença pode haver entre os serviços de portaria que prestam a contratante, os servidores A, B, C ou D, e os serviços de limpeza que prestam a mesma contratante, os servidores E, F, G ou H, mas ainda sabendo que podem ser remanejados entre si para uma ou outra atividade? São, em suma, serviços iguais, quase idênticos, que na forma normatizada pela EN, foram colocados à disposição da empresa contratante, executados por trabalhadores que realizam serviços contínuos, e serviços contínuos são aqueles que se repetem sempre. Então, repito, qual a distinção e diferenciação que se pode pretender fazer entre um serviço e outro tão iguais, quase idênticos? Francamente, eu não consigo enxergar. Agora, transportemos essa cena reflexiva para uma metáfora linguística cinematográfica compondo o seguinte cenário. Os roteiros, os atores do cenário estão do lado esquerdo, o serviço de portaria no meio e o serviço de limpeza à direita, de quem olha para a tela do computador. Aí eu trago a restrição inicial, as atividades permitidas, o diretor, que é quem dita as normas, é contratado, o produtor, quem paga, é a contratante, o set de filmagem é o estabelecimento da contratante, o horário é ininterrupto, a norma de trabalho é a filmagem contínua, o script são os serviços de portaria e limpeza, os atores são os funcionários, os pré-requisitos são nenhum, os figurinos ficam por conta da contratada, e assim vai indo. Imaginemos agora que, concluídos esses dois filmes visionários, na mesma data, ambos vão à análise para a fixação da faixa etária que definirá o público que poderá assisti-los, e o resultado que sai é o seguinte. Filme 1, serviço de portarias, qualificação da faixa etária acima de 18 anos. Filme 2, serviço de limpeza, qualificação da faixa etária livre. A reação dos produtores e diretores seria óbvia. Por que essa divergência brutal? Se ambos foram produzidos, dirigidos e encenados pelas mesmas pessoas, no mesmo local, com os mesmos figurinos, no mesmo período de tempo e com roteiros iguais. Porque um tem sua exibição liberada para todas as idades e o outro é restrito aos maiores de 18 anos. Não há explicação lógica. Saindo do terreno do visionarismo filosófico e adentrando ao caso concreto, caberiam as perguntas.
Por que a atividade de prestação de serviço de portaria é proibitiva a opção pelo Simples Nacional e a de serviço de limpeza não é? Se o SET, que é o local, os atores são os empregados, os diretores que comandam os atores, que é contratado, os produtores que pagam o serviço, que é contratante, a continuidade do trabalho, a disponibilização da mão de obra, tudo, absolutamente tudo é idêntico. Que racional seria esse que levaria a classificação etária, que metaforicamente seria a permissão para a opção não pelo Simples, a um resultado diametralmente oposto? Se todos os ingredientes fossem os mesmos, desde o seu início até a finalização, cenário, set de filmagem, roteiro, figurino, atores, direção e produção. Data vênia, aos que pensam diferente e cujas posições, obviamente, respeito, não consigo enxergar essa forma, voltando ao que já alinhavei nesse voto e adotando a linha balizada de Carrasa e Hugo de Brito e tantos outros, entendo que o elemento diferenciador entre a prestação do serviço, o gênero e a cessão ou locação de mão de obra espécie reside em haver ou não subordinação dos empregados ao contratante. Havendo subordinação a esse último, a cessão de mão de obra se estampará e o impedimento da opção pelo regime simplificado se consolidará. Inversamente, por óbvio, sendo a subordinação dos empregados afeta diretamente a contratada, não haverá o que se falar em cessão de mão de obra para fins do Simples Nacional, mas sim de prestação de serviço. Resumindo, não há carimbo pronto, chancelando uma ou outra atividade, impedindo ou permitindo a opção pelo regime simplificado. O que deve haver, sim, é a análise profunda de cada caso, de modo a se definir a efetiva atividade realizada. Contexto reconhecido pela própria Receita na solução de consulta, com os itens de 2012, assim redigido em sua parte final. De todo exposto, conclui-se que não deve-se utilizar a relação de serviços taxativamente relacionadas. Há que se observar o caso concreto. Ademais, não se omite, o contrato de prestação de cessão de mão de obra não se confunde com o contrato de prestação de serviço. Naquele objeto contratado é a própria mão de obra e nesse o produto resultante do serviço prestado. A atividade de serviço de portaria não consta do rol impeditivo a opção pelo Simples Nacional, construção que se fez a partir da legislação previdenciária. Por força dessa construção passou-se a entender que serviço de portaria e zeladoria, embora conceitual e tecnicamente sejam indiscutivelmente serviços, teriam características de cessão de mão de obra e por aí se deslocaria para essa vedação a opção que foi trazida por inciso 12 do artigo 17 da Lei 123. Arrematando, inexiste uma literal previsão legislativa no Simples Nacional determinando que as atividades caracterizadas como serviço de portaria e igualmente de zeladoria sejam impeditivas de opção ou permanência no regime, mas uma construção normativa feita pela administração tributária a partir da lei previdenciária, transmudando-as para os conceitos de locação e cessão de mão de obra, estas sim, explicitamente proibidas de figurarem no sistema simplificado. Há que se analisar, portanto, em cada caso concreto, se os serviços de portaria, enquanto serviços, poderiam ser deslocados para uma seção de mão de obra quando a tomadora do serviço assume o comando dos trabalhadores, como exaustivamente visto atrás. Tarefa que é inevitável dizer, nem sempre é das mais fáceis, justamente pela tênue linha que separa tais conceitos. De resto, cabe lembrar que a busca da verdade material é um dos princípios norteadores e fundamentais do processo administrativo fiscal. Nesse contexto, penso que não ficou claramente comprovada a hipótese primária que permitiria definir se estar diante de uma atividade impeditiva da opção pelo Simples, no caso, serviços de portaria, que levaria a se estar diante de cessão de mão de obra, se estar diante de uma efetiva prestação de serviço. Resumindo, há que se definir, no meu entender, de quem parte o comando que os servidores devem obedecer, se da contratada, que é cedente do serviço, ou da contratante, que é cessionária desses mesmos serviços. Essa diferenciação, repita-se, fundamental, na minha visão, para a solução da lide, passa por um efetivo procedimento fiscal de averiguação em loco junto à recorrente, principalmente mediante intimações às contratantes e circularizações, se necessárias, até junto a terceiros, inclusive órgãos públicos, tudo de forma a constituir um rol probatório robusto, a dar suporte ao que aqui está sendo apreciado e a aprovação do respectivo acordo. Não sendo despeciando dizer que esse procedimento já poderia ter sido feito na contemporaneidade dos fatos, quando da ação fiscal junto ao contribuinte, e que poderia evitar não só a diligência que aqui estará propondo, como atenderia ao reclamo da defesa da recorrente em sua peça recursal. Já reclamou disso que eu trago aí embaixo. Assim, o Ministério se delineia incisiva, clara e explicitamente de quem é o mando, o controle e o comando dos serviços, a quem devem se reportar os servidores em caso de dúvida na operacionalidade dos trabalhos, de quem recebe determinações relativas ao serviço, quem dirime as dúvidas que surgem no cotidiano. Nesse sentido, e por tudo que mais foi exposto, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência na forma abaixo descrita, que eu reproduzo os questionamentos que eu pretendo. Em suma, para mim, eu só posso dar prosseguimento desse julgamento, desde que seja realizada essa diligência, que, aliás, já tinha sido pedida até pela própria recorrente. Evandro.
Não estou vendo você nem te ouvindo, Evandro. Vou tentar ativar a câmera aqui. Tá, okay. Tá. Agora sim. Eu dei uma paralela à leitura aqui do voto, eu dei uma olhada nos contratos sociais. Embora a maioria deles, eles têm uma cláusula aqui que fala em fornecimento de mão de obra, né? Então, isso aqui dá uma ideia que seria uma prestação de serviço por cessão de mão de obra, porque você não detalha o serviço, aquela natureza de serviço, mas sim dispõe a fornecer mão de obra. Você precisa, sei lá, de 2 ou 3 porteiros. Se eu não puder ir, a empresa tem que colocar outro porteiro ali para suprir a mão de obra. Isso, para mim, me revela um indício que o contrato é de cessão de mão de obra. Só que, pela leitura do voto do relator, ele entende, conforme a doutrina de jurisprudência aí, que seria imprescindível que se definisse quem tem o poder de mando. A maioria dos contratos que eu vi não tem. Eu vi um dos contratos que diz claramente lá que o poder de mando é do contratado, mas só um, cabendo a contratante o direito de fiscalizar. Mas os outros, de fato, não há esse elemento. Então, Evandro, só aproveitando a sua colocação, sem interferir no seu pensamento, sim, mas é exatamente isso. A cessão de mão de obra, a colocação da mão de obra sempre vai existir, claro, tem que ter um porteiro, mas um ser humano que está lá. O problema, para mim, é o mando. Quem é que manda nisso? Mas isso é uma característica da cessão de mão de obra também. Tudo bem, eu entendo que você diz que quem é que manda, mas uma característica da cessão de mão de obra é que você faz um contrato exatamente de mão de obra, ceder mão de obra. E não. Eu vou te dar um exemplo. Vou supor lá que tem um terreno para capinar no meu quintal. Eu vou contratar alguém para capinar. Qual é o serviço? É o serviço de mão de obra. Não serviço de mão de obra, não, serviço de capinar o quintal. Então o serviço está bem claro. Mas eu posso também descobrir que eu tenho que capinar o meu, o seu, tenho que fazer umas obras na churrasqueira do Marco lá. Aí eu vou pedir uma empresa, me manda alguém, um pedreiro aí que faça todas essas obras. Eu não vou especificar qual é o serviço que é para fazer. Ele vai perguntar por quantas horas, por quantos dias você precisar, por 30 dias. Então ele vai mandar uma mão de obra por 30 dias que eu especifiquei, e eu vou direcionar, tal dia vai fazer os reparos na churrasqueira do mar, tal dia vai fazer os reparos na piscina lá do Iágaro, Então, o que eu estou contratando é uma mão de obra, não é um serviço especificado. Então, por isso que eu digo aqui que essa cláusula nos contratos aqui é um indício que ele está cedendo a mão de obra, porque o serviço, na maioria deles, e por isso que eu falei, na maioria deles não está especificado qual é o serviço, ele está fornecendo a mão de obra. Mas essa outra característica de mando, e aí eu vou para o voto do relator, de fato, a maioria desses contratos aqui não esclarecem de quem é o poder no mando. Com exceção de um que eu encontrei aqui, que é um contrato um pouco diferenciado da maioria, nesse que eu encontrei, o poder de mando é da contratada com direito da contratante fiscalizar. Então, isso seria mas aí teria que analisar todos os contratos. Se eu pegar alguns ali que sejam com cessão de mão de obra, ele vai ter atividade vedada. Então, eu coloco aqui, então, de fato, seria necessário uma diligência para resolver essa questão. Só que tem uma outra questão, Será que isso não teria que ter demonstrado antes de fazer? Estou questionando aqui, antes de fazer a exclusão da empresa do Simples? Foi o que eu falei, foi o que o controle falou, porque já não fez isso lá. Não, mas eu faço uma outra pergunta. E se fizer agora, está valendo? É um questionamento. Se ele fizer uma circularização e mostrar que o mando de tudo isso aí é sempre da contratada, isso aqui está aprovado. Se não fizer, tudo bem. Também não está aprovado. É por isso que eu quero a diligência. Independente mesmo do que eu penso a respeito dessa matéria. Para mim, não é essa construção que deveria ser feita, mas estou obedecendo a lei e estou seguindo. Paula, você queria falar? Nesse caso aí, como é que eu entenderia essa diferenciação da subordinação, e da cessão de mão de obra? Por exemplo, em um desses contratos, se tivesse lá contratado o serviço e a empresa, a fiscalizada, enviasse o seu João, o seu Severino e o seu Joaquim
para trabalhar. E aí, nas férias do seu João, aí eles colocariam só alguém para cobrir as férias, mas o seu João volta. Não existe, aí você está contratando uma seção realmente de mão de obra, porque você quis ali aquelas pessoas, o trabalho é individualizado para fazer aquele serviço. Agora, se houver ali, né, cada dia ele manda um porteiro diferente para aquele prédio. Quem faz a gestão das férias, quem faz a gestão dos horários, porque aqui, por exemplo, ele já está dizendo nos contratos, o contrato é 12/36. Então, ele já disse que ele que dá o uniforme e ele dá o crachá. Nos contratos, está aí no voto do relator. Então, se você tem esses elementos, né, de quem dá o uniforme, quem dá crachá, quem estabelece os horários de trabalho de acordo com o contrato, eu acho que está trazendo aí para a contratada essa organização e a gestão dessas pessoas. Então, eu acho que você pode, aí tem um indício, sim, de que existe prestação de serviço e não cessão de mão de obra, mas eu entendo também que é difícil delimitar. Eu estou olhando aqui nos autos, vendo os contratos, e só pelos contratos, de fato, não dá para você definir se é cessão de mão de obra ou prestação de serviço, muito embora eu acredite que o contrato tem cara de prestação de serviço e não de cessão de mão de obra. Eu também, assim, a princípio, achei o contrato nessa linha, mas como tem toda essa construção jurisprudencial, que, nossa, para mim é super... Qual é a diferença? Eu vou chamar uma pessoa para varrer o chão, vou chamar uma pessoa para abrir o portão, qual é a diferença de um para outro? Eu não consigo, me desculpe, mas não dá. Não dá. Mas eu vou varrer aquele... Não, vou varrer todo dia. Como eu coloquei no voto, a cada 10 minutos tem que varrer aquilo ali. É contínuo, é ininterrupto. A cada 10 minutos você tem que abrir o portão. Qual é a diferença das duas atividades? Por que uma pode e a outra não pode? Isso. O administrador vai mandar, vai estabelecer o horário, vai falar o que vai limpar, vai dar treinamento, vai dar uniforme, e o outro não, você contrata o serviço, você não quer saber. Então, o administrador do prédio, ele vai querer falar lá com a empresa e vai falar, olha, tá sujo, ou... Olha, a verdade é a seguinte... Vocês estão faltando, eu preciso de alguém aqui, não quer ter essa preocupação de fazer a gestão das pessoas, é isso. A verdade é a seguinte, todos nós sabemos, e nós sabemos bem, há um problema previdenciário que envolve isso aqui, no caso e trouxeram a parada tributária. Eu não consigo misturar as duas coisas. Evandro, pode falar. Pior que é verdade. Eu tenho a visão um pouco diferente disso. Acho que para mim nada importa. Por exemplo, é claro que eu vou dar exemplo na contratação para condomínios. Eu entendo que às vezes essa contratação de condomínios, de empresas, mas, por exemplo, aqui no condomínio, se contrata uma empresa para prestar o serviço. Ela fornece uniforme, ela que define férias, mas eu contrato, por exemplo, eu contrato 4 postos de porteiro e 1 de limpeza. Né? Isso, na hora que der algum problema, por exemplo, um carro pode entrar lá, ela não vai ligar lá para o administrador, não, ela vai ligar para o administrador do prédio e vai perguntar, posso autorizar? Né? Isso é regra da empresa interna, né? Mas isso é inerente ao serviço de portaria. Faz parte, né? Acho que não dá para diferenciar. Bom, minha proposta é essa. Se alguém discordar, eu anoto aqui. Caso contrário... Eu entendo que trata-se aqui de uma sessão de mão de obra, porque, volto a dizer, o que está se contratando aqui é mão de obra. Não está e para varrição? O que é serviço de limpeza? Contrata o quê? Uma máquina? É só para varrer? Só para varrer. É limpeza. Então, você vai especificar para varrer o prédio tal, com área tal. Serviço. Você está contratando serviço. Agora, se você contrata 2 postos de limpeza não específico que é para fazer, vem dois servidores para o prédio, que o prédio vai dizer o que tem que fazer. Sessão de mão de obra. É subjetivo. Então, para mim, o que define é o mando. A linha exatamente, porque se você tem o serviço descrito, precisa alguém do prédio dizer o que tem que fazer? Não. Gente, sempre vai ter uma mão de obra, não é uma máquina que abre o portão e que varre o chão. Sim, mas aí que tá. Quem é que vai dizer que vai limpar? Olha, o prédio vai dizer, hoje você vai limpar o terreno tal.
hoje você vai limpar as escadas, hoje você vai fazer isso. Né? O que está se contratando são 2 postos de mão de obra de limpeza. Você não está contratando o serviço. Então, nesse caso, eu entendo que é a cessão de mão de obra. O meu entendimento é esse. Marcos, quer falar? Não, eu só fico assim, escutando essa matéria aí, eu acho assim, a gente está procurando uma sutileza muito personalíssima, muito subjetiva em cada contrato. Até hoje, eu vou estudar essa matéria. Não, pera um pouquinho, o que você chama de sutileza? Eu acho que a gente tem que buscar a verdade material. É só isso. Mas olha o nível, assim, a distinção entre prestação de serviço. Marcos, desculpa, porque fizeram uma construção jurisprudencial nesse sentido. Olha assim, agora eu pergunto para você, usando o exemplo que o Evandro citou aí. Vão 2 funcionários, chegam no prédio, olha, você vai varrer o chão aqui todo dia, ou você vai abrir o portão. Esse que abre o portão é exceção de mão de obra. Aquele que varre o chão, não é. Qual é a diferença? Gente, desculpa, qual é a diferença, gente? Eu também não acho, que tem diferença. Para mim, eu vou dar um exemplo mais sutil ainda, Ciccone. O Evandro contrata o cozinheiro para fazer uma moqueca. É uma prestação de serviço. Aí já faz a moqueca, o Evandro vai lá experimentar e vai dizer, é uma peixada, virou uma sessão de mão de obra? Não. Tá bom, vamos lá, Marco, vamos votar. Vai ser... Se é tão sutil assim, vamos votar, porque não vamos chegar à conclusão. Deixa eu só responder o Marco aqui. Uma coisa é eu contratar o cozinheiro para fazer uma moqueca. É um serviço. Uma coisa é contratar dois, por exemplo, um cozinheiro. Para quê? Para ele fazer o que eu mandar. É isso. Para ele fazer a minha moqueca, para fazer o seu churrasco, entendeu? Então, isso é uma sessão de mão de obra. Tá certo, é isso mesmo, velho. Tá, tudo bem, gente, eu concordo com o que vocês estão dizendo, mas eu vou fazer a pergunta e vocês não me responderam. Um condomínio, uma empresa precisa de uma pessoa para abrir o portão, uma pessoa para varrer o chão, não importa, ninguém vai dar ordem. Eles vão, eu preciso de um porteiro, o porteiro, pela obviedade, abre o portão. E o varredor, pela obviedade, varre o chão. Os dois vão lá, trabalham. Olha, esse aqui que abre o portão é exceção de mão de obra. Esse aqui que varre o chão é prestação de serviço. Qual é a diferença? Vamos ser sinceros, não tem diferença, gente. Porque é só o poder de mando que dá essa diferença. Olha lá, hein? Mas aí não é o legislador, Ciccone, que proíbe, num caso? A legislação previdenciária, né? Que prevê para vigilância ela permite, para o outro não. Mas a subordinação, gente, ela não se estabelece... Só um minutinho, Paulo, por favor. Não é isso, a legislação proíbe cessão de mão de obra. Serviços de portaria não está listado como proibitivo. O que está listado é cessão de mão de obra. E construíram que serviço de portaria é cessão de mão de obra. Essa é a diferença fundamental. Se tivesse escrito na lei 123, serviço de portaria é impeditivo, eu não estaria aqui discutindo. Lá não está escrito. Está escrito cessão de mão de obra. Aí construíram essa história toda em cima da legislação da Previdência, dizendo serviço de portaria é cessão de mão de obra. É só isso que eu não concordo. Pois não, Paulo, desculpa. Não, o que eu estou querendo dizer é que a subordinação, e aí até com todo respeito à opinião do Evandro, eu não acho que por exemplo, você não vai determinar se a pessoa, se o lixeiro ou se o faxineiro vai limpar o play ou vai limpar a garagem primeiro, isso aí é subordinação. Isso aí ele foi contratado para limpar, eu acho que o doutor Paulo está certo nisso. A subordinação, ela está muito mais ligada a quem é que concede férias. A concessão de férias, ela é prerrogativa do empregador. Então, quem é que concede férias? Né? Para quem que, se o empregado for faltar, quem que ele tem que avisar? Ele vai ligar para o contratado, né? Se ele precisa de uniforme novo, ele vai entrar em contato ou ele vai receber o EPI. Quem é que vai dar o treinamento para ele, de como ele deve atender o interfone, de como ele vai atender o portão, quais as regras de segurança que ele vai atender? Ora, então, isso aí é contratar serviço de portaria. E essa empresa, ainda mais, me parece especializada nesse tipo de prestação de serviço, que ele deve dar treinamento, como está dito aí, uniforme, EPI e etc. Se o porteiro é 12 por 36, então ele deve estar pondo ali rotativo para colocar qualquer pessoa, não precisa ser o João, não precisa ser o Sérgio, não precisa ser o Severino. Então,
eu acho que a subordinação está muito mais ligada a essa questão jurídica do que você dar ordem como é que ele vai limpar o chão ou como é que ele vai abrir o portão, gente. Paula, por esse seu conceito, não existe. Mas eu respeito. Por esse seu conceito, não existe mão de obra. Não existe sessão de mão de obra em nenhum lugar. Porque todas as empresas que eu conheço sessão de mão de obra, são elas que dão férias, são elas que concedem uniforme. Então, pelo esse seu conceito, não existe sessão de mão de obra. Eu já trabalhei em empresa onde havia sessão de mão de obra. Eu nunca vi uma empresa que contratasse sessão de mão de obra que se envolvesse com férias. O que existe é que alguns condomínios, eles contratam diretamente. Então, quando há uma contratação direta, sem uma empresa envolvida, aí sim, ele dá, eu já morei no condomínio assim, ele dá uniforme, ele dá férias, ele faz a escala. Isso não é sessão de mão de obra. Agora, todas as empresas de sessão de mão de obra que eu conheci, é elas que davam férias, tanto que foi contratado um posto, ela mandava o outro para substituir. Mas quem contrata não quer saber disso, exatamente porque eu contrato uma sessão de obra. Se eu quisesse me envolver com uniforme, com férias, com falta, eu contratava diretamente, eu não contratava a sessão de obra. Então, por a sua definição, não existe sessão, não existiria empresa sessão de mão de obra. Bom, é claro que existe, Evandro. Por exemplo, se você tem uma pessoa que presta determinado serviço para você, vamos supor informática, tá? Que a gente pode entender. A pessoa ali está desenvolvendo um programa, um software. Quando ele sair de férias, a empresa de cessão de mão de obra, né, não vai poder pôr outra pessoa lá, é um serviço personalíssimo. Então, esse caso aí é uma sessão de mão de obra, a menos que ele estivesse vendendo software. Mas eu acho que a gente vai entrar numa discussão aqui. Não é personalíssimo, não, porque vem outro programador para o lugar. Minha proposta é converter em diligência, pelo tudo que eu falei, vocês também ajudaram a discutir um assunto realmente que eu concordo bastante, árido, porque é muito misturado, né? Mas, enfim, acho que alguém de vez em quando tem que bater a mão na água que está calma lá no lago, né? Para ver como é que acontece depois. Pode ser que eu seja totalmente errado, mas, sinceramente, esses conceitos, para mim, são muito pequena a diferença, eu preciso analisar melhor. E, nesse caso, aliás, seguindo o que a própria Recorrente escreveu, eu reproduzi aí, ela já pediu isso lá para a fiscalização, e não fizeram. Então, agora faz agora, se vocês concordarem. Marco. Presidente, considerando que é uma diligência e tal, eu vou acompanhar sem problema nenhum. Depois é uma matéria complexa mesmo para reflexão. Depois a gente estuda. É só uma diligência no momento. Pagano. Com o relator. Evandro. Considerando a dúvida do relator, eu vou acompanhá-lo. Muito obrigado. É que é necessário, realmente é necessário. Nós sabemos as divergências que temos nesse sentido, mas acho que nesse ponto é necessário. O Júnior. Com o relator. Thiago. Também com o relator. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanhe, presidente. Unânime convertido em diligência. Tem mais um processo último aí da pauta, que é meu também, mas para dar um tempo de eu tomar um fôlego, eu vou voltar agora no item 126, relatoria do conselheiro Luciano. 126, estamos terminando, gente. Faltam seis processos. 126, Claidemar Aparecida. É isso, né, Luciano? Vamos lá. Breve relato e voto. Claidemar, presidente. Ele está na base já está aberto aqui. Também só fazer um alerta, que é uma exclusão do Simples, mas também, diferente dos demais, é que trata-se daquelas despesas que excedem a 20% do ingresso de recurso. Então, não é igualzinho aos demais, é um pouco diferente. Vamos lá. Isso. Presidente, essa é uma situação, não tem muita dificuldade aqui, acho que, de maneira geral, o processo ele vai nos guiar a um sim ou não. Na verdade, é a exclusão do Simples, porque foi confirmada as despesas pagas superiores a 20% ao valor dos ingressos no mesmo período, ou seja, um ano, né? E aí ele gastou, na verdade, 120% a mais do que ingressou naquele mesmo período, mesmo ano. Basicamente, o que ele alegou no recurso voluntário foi a inconstitucionalidade da lei, que, apesar de ele ter feito gastos superiores a 20%, ele tinha dinheiro para isso, porque tinha lucro acumulado do outro ano,
E aí alegou também efeito retroativo do ADE. Eu vou partir diretamente para o voto. Bom, ele é tempestivo, também atende à admissibilidade. Em relação à inconstitucionalidade, súmula 2, artigo 26A do decreto, 70.235. Eu vou ler a parte da violação das despesas aqui, né, dos recursos, né? E aí, vamos lá, no parágrafo 3. A recorrente alega que a documentação apresentada comprova que ela possuía recursos oriundos do acúmulo de lucro de anos anteriores, o que serviria para pagamento das despesas superiores no ano de 2010. Argumenta ainda que a autoridade fiscal e a autoridade julgadora não fizeram a devida análise disto, que a DRJ deveria ter convertido o julgamento em diligências, com base na verdade material. A DRJ levou em conta tal afirmação, o acórdão abordou tal afirmação e documentação. Contudo, como se percebe, a legislação dispõe que o motivo da exclusão se dá quando for constatado que durante o ano calendário o valor das despesas pagas supera em 20% o valor de ingressos de recursos do mesmo período, excluído o ano de início de atividade. Ou seja, a DRJ decidiu, conforme o artigo, que o motivo de exclusão se dá quando há a constatação de que houve 20% mais despesas que o valor de ingressos de recursos durante o mesmo período, independente se houver recursos, ainda que lícitos e do próprio contribuinte, para a quitação de tais despesas. Nesse sentido, a demonstração contábil de que havia recurso do próprio contribuinte é dispensável, pois importa saber quanto foi arrecadado no ano e quanto foi gerado de despesa. A decisão da DRJ foi emitida de acordo com outras decisões do CARF, indicadas abaixo. Aí eu colacionei aqui duas decisões, uma inclusive foi sua, presidente. Aliás, foram três não, foram duas, mas uma tem duas emendas. Assim, se percebe que a DRJ aplicou a interpretação legal fundamentada, devendo o argumento ser afastado. Quanto à retroatividade do ADE, é a mesma questão, né, que a Júnia já falou aqui, o ADE tem declaratório, eu cito isso também, só não cito a decisão do STJ, mas começarei a fazê-lo nos próximos. E daí, diante de tudo isso, na conclusão, diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento, de forma a manter a decisão da DRJ pelos fundamentos acima. Só um comentário, presidente, eu nunca tinha julgado um processo que tivesse esse dispositivo, e eu acho ele um dispositivo um pouco estranho, mas, enfim, é o dispositivo que está previsto na lei, o dinheiro era da contribuinte, tinha sobrado, mas a lei prevê isso, né? Ou seja, a finalidade, o Iagro pode falar melhor, porque ele era o subsecretário de Segurança, né? Mas a finalidade é evitar justamente que o contribuinte utilize o ciclo de forma outros motivos. Presidente, mas isso pega os bons, né? Veja, nesse caso, isso pega os bons também, né? Não só os ruins. Os bons pressupõem que vai ter um superávit, né? É difícil prever que uma empresa possa ganhar 100 e gastar 120, né? Presidente, veja esse ano, o ano que passamos, a pandemia, ele tinha dinheiro do ano passado, só que ano passado não entra nada, aí num ano não entrou nada. Ele gastou o dinheiro que ele tinha, gastou mais que, enfim, fazendo propaganda, por exemplo, ou mantendo atividade. Eu acho a norma um pouco sem propósito, mas ela está lá, e eu não Nós voltamos um processo desse, minha relatoria recente até. É isso, eu citei aqui. Presidente, só porque essas presunções são feitas em razão do histórico de que acontece, vamos supor assim, tu vê contribuintes que antigamente não emitiam notas fiscais, ou com despesa, entendeu? É uma inversão, mas não é uma prova absoluta, ele pode provar o contrário, ele pode provar, inclusive, isso que você está dizendo, e aí afastaria essa presunção. Mas o problema, Iagro, é que está disposto na legislação que, havendo o gasto superior a 20% das receitas, no período, ele deve ser excluído. Não tem nada nesse sentido. Pelo menos eu não consegui construir, né? Eu tentei até pensar, eu falei, poxa, havendo...
O sujeito, ele demonstra, está lá, a documentação. Fala, olha, está aqui, ó, tem lucro dos anos anteriores que dá R$1 milhão. E daí, no ano, eu não me lembro exatamente os valores, mas o lucro superava 1 milhão. O problema, Luciano, deixa eu só fazer uma colocação para você. O problema, complementando o que o Iago falou, é que muitas empresas do Simples não têm o menor interesse, por exemplo, em manter nota fiscal, porque não tem necessidade que ela pague sobre a receita, ou vice-versa. Então, sobraria, muitas vezes, um superávit gigantesco, que daria, entre aspas, um lucro, que, na verdade, nem contabilidade, geralmente, eles têm. Esse lucro fica lá com lucros acumulados, mas não significa ingresso em termos financeiros que possa cobrir essas despesas do ano seguinte. Então, se a fiscalização fizesse um trabalho nesse sentido, que você está falando, olha, eu gastei, o contribuinte diz lá, olha, eu tive um ingresso de 100, gastei 120, mas eu tinha 500 do ano passado, tá bom, então pega no banco lá, ver se você tem 500, porque via de regra é meramente escritural esse lucro, porque eles não usam essas despesas, entendeu? Então, acho que a legislação está correta, assim, o que o Iago falou, é dentro de uma macro situação. Pode existir as exceções, mas acho que do modo geral... Só a título de exemplo para o Luciano. Uma vez nós rodamos um critério de movimentação financeira incompatível para todos os contribuintes do país, né, de indício de movimentação financeira vis-à-vis a receita bruta. Então, tu pega assim, as empresas do Simples, as empresas de menor porte, são as que mais têm indícios de não escrituração das suas vendas, entendeu? As empresas não deixam de emitir nota fiscal, elas vão discutir o ônus tributário através de um planejamento, uma estruturação de negócio. Mas as pequenas empresas, assim, elas, por isso ser uma prática reiterada desse tipo de segmento, eu acredito que a legislação foi feita dessa forma, entendeu? Mas admito também com você que pode ser, num caso muito extremo, que aconteça uma situação. Mas não é o comum verificar uma situação dessa. Entendi. Bom, de qualquer forma, o meu voto foi no sentido de negar provimento, né, porque foi feito o tipo, né, ou seja, a conduta se encaixou no tipo. Sim, perfeito. Pagano, você queria falar alguma coisa? Era uma dúvida só, eu vou acompanhar o relator, a dúvida era, quer dizer então que eles, na verdade, o que se supõe é que essa despesa que foi criada pela lei, né, conforme a lei, ela é fictícia, ela é inexistente, então, é uma despesa... Não é isso não, Pagano. É que ele teve uma presunção de emissão. Ele teve desencaixe superior aos ingressos, ele gastou mais que entrou. Então, há uma presunção de que houve omissão de receita. Esse é o ponto. Então, é isso. Agora, veja bem, só para não parecer que é injusto, assim, ele poderia demonstrar que ele tem sobra de recursos de exercícios anteriores, entendeu? De anos calendários anteriores. Né? Mas sobra de recurso financeiro. Né? Isso afastaria essa questão, entendeu? Mas nada disso foi demonstrado. Não, mas ele demonstrou, ele apresentou. No seu caso, ele apresentou? Ele demonstrou, está lá, comprovado, ele apresentou a documentação fiscal, mas a DRJ ignorou isso. Mas ele apresentou só a documentação fiscal e a origem do recurso. A origem do recurso e o saldo bancário, porque essa construção de que tem um lucro não quer dizer nada, vocês têm recurso porque é desencaixe, aí se trata de ingresso e saída. Tá, então ele deveria mostrar as notas fiscais, é isso? Não, teria que mostrar. Então, eu tenho saldo no banco aqui de 1 milhão no ano passado, tudo bem. Isso, ele tem que mostrar a origem desse recurso. Né? Origem do recurso. Só dizer que tem lucro, ele monta um balanço lá, tem lucro. E daí? É diferente. Né? A lei está correta, a lei, viu, Luciano? Dentro do contexto que o Iago acabou de falar, no dia a dia, certo, casos específicos, tudo bem, mas de modo geral é isso aí. Inclusive, tem mais longe, na situação de pessoas físicas, muitas vezes tem microempresas, empresas pequenas, eles fazem, entre aspas, distribuição de lucro, um lucro absolutamente fictício, porque sobrou dinheiro lá, sobrou entre aspas também, porque não contabilizou as notas, e vai para a pessoa física para justificar patrimônio. A Iago sabe disso, perfeitamente, o Marco Elano também. Só que a Receita agora está fazendo o seguinte, tem distribuição de lucros de R$100 mil no final do ano dessa microempresa, mostra o depósito na conta bancária, a saída da jurídica e a entrada na física. Estava acontecendo isso. Então, para justificar o patrimônio da física, eu fazia, não contabiliza as despesas na jurídica, na microempresa, sobra dinheiro, entre aspas, lá, transfere para a pessoa física, só que é tudo escritural, não tem, na verdade, nada disso. Então, é bem por aí. Acho que a legislação está correta. Estou errado, Iago? Eu sei que eu fui secretário até outro dia aí. Uma vez eu estava num encontro com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, e você, para isso, como é que se faz para lavar dinheiro até 77 milhões por ano, aí, com base no lucro presumido. Né? A nossa legislação é muito frágil em relação a isso. É isso aí. Bom, a proposta do Luciano, então, é negar provimento. Marco?
Para mim é uma tipificação tranquila, que nem saldo credor de caixa, né? Se o contribuinte não traz elementos conclusivos para demonstrar a situação e elide a responsabilidade, a tipificação, acompanhe. Pagano? Acompanha, presidente. Evandro? Pode acabar de tomar seu lanche. Acompanha. Acompanhe. Júlia? Acompanho. Iagro? Acompanha. Paula? Também acompanho. Acompanha, unânime, negado o provimento, mantida a exclusão. Próximo item é seu também, Luciano, item 127, esse processo volta com vista do Marco, indústria de imóveis Rufato, vista concedida ao conselheiro Marco Rogério, propôs o relator conhecer o recurso para, no mérito, dar provimento parcial de forma determinada na forma da súmula CARF 76, que os valores a serem lançados nos autos de infração sejam levados em conta em todos os montantes recolhidos pelo contribuinte antes da respectiva lavratura daquele. Os demais conselheiros não haviam votado. Essa é a situação. Vamos lá, Luciano. Qual o número? Dá só um resumo aí, porque nós já sabemos. É 127. Qual o número? 127. 127. Obrigado. Isso. É uma exclusão do simples de omissão de receitas e consequente lavratura de auto de infração. Foi apresentada a impugnação, né? A DRJ julgou pela improcedência, perda de espontaneidade, arbitramento do lucro permitido. Vou ver só uma coisa aqui. Só um minutinho, por favor. Esse é aquele, presidente, que estava dependendo do outro. Lembra? Não. Já julgamos ontem, né? Nós julgamos ontem, que era... Esse daqui é do auto de infração, né? Não, esse é exclusão. Esse é auto de infração? Esse é auto de infração. O exclusão foi ontem. Então. Isso. Nós tínhamos... Foi feito o pedido de vista para ter o julgamento, para nós analisarmos se ia fazer sobrestamento ou não. Agora, como foi julgado o outro, nós podemos continuar com o julgamento disso daqui. É a relação do auto de infração que gerava efeitos, né, para a exclusão do simples gerar efeito do auto de infração e vice-versa. Não era, Marco? Como que era? Deixa eu só relembrar. A gente julgou ontem. É que, na verdade, esse processo foi pautado em dezembro, por conta... Esse aqui é o auto de infração em decorrência da exclusão do simples, no lucro real, no presumido, no arbitrado, seja lá o que for. O contribuinte estava no simples nesse período aqui da atuação. Só que nós não estava pautado o processo de exclusão do simples. Aí eu pedi vista para o Luciano pautar o processo de exclusão do simples, que ele fez. Nós julgamos ontem a exclusão do simples. Então já está confirmada pelo nosso julgamento ontem, por unanimidade, de exclusão do simples. Agora, esse aqui é o auto de infração, que é onde pega a receita que foi declarada no simples e transforma em arbitramento, real, seja lá. Era o item 54. Agora sim. Lembra? É só uma decorrência. Reaplicar. Então, aqui, na verdade, nós vamos analisar o auto de infração. Auto de infração. Aliás, nós já analisamos, né? O Marco, a sua proposta era conhecer o recurso, deu provimento parcial apenas para que fossem aproveitados os recolhimentos que o contribuinte fez nesse regime. É isso? Isso mesmo, presidente. Só isso. Então, acho que não há dúvida, até porque até uma determinação da fiscalização fazer isso durante o procedimento fiscal. Então, a proposta do relator é dar provimento parcial apenas, não afastar os lançamentos, mas apenas determinar que sejam aproveitados os recolhimentos que o contribuinte fez nessa modalidade. Concorda? É isso, Luciano? É isso mesmo. Marco? Acompanhe. Pagano? Acompanha. Evandro? Acompanho. Júnior? Acompanho. Iágaro? Acompanha. Paula? Paula? Desculpa, eu estava lendo aqui, acompanho. Também unânime, então, é mantido os lançamentos, mas permitido ao contribuinte que aproveite, né, determinado que seja dado esse aproveitamento ao contribuinte. Vamos agora ao item 68 da pauta. Estamos terminando. Item 68 é a relatoria do conselheiro Iágaro. Pode disponibilizar o voto e fazer o relato, Iágaro. Ok, já está na base, né? Esse também é de cessão de mão de obra, ainda, um assunto que animado de hoje nessa tarde.
Então, de recurso voluntário, contribuinte que busca anular o ato declaratório, né, do Simples Nacional em razão da exploração de atividade econômica vedada. Em manifestação de inconformidade contra o ADE, o contribuinte alegou que se dedicava a fornecer pessoal para o apoio de edifícios como serviços de portaria, serviços de recepção, objeto do edital junto à Fundação Hospitalar Santa Terezinha, limpeza em geral no interior predial e vigilância normada. Folhas 46, né, Código CNAE, que por sua vez não seria obstado no Simples Nacional. A DRJ São Paulo julgou improcedente a manifestação de inconformidade, posto que além das atividades de vigilância, limpeza e conservação permitidas para a opção do regime, o contribuinte confirma que explora outras atividades por meio de cessão de mão de obra. A decisão de primeira instância restou assim emendada. Em recurso voluntário, o contribuinte repisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade e que exerce suas atividades com o fornecimento de pessoal. Alguém falou alguma coisa? Com fornecimento de pessoal para apoio em edifícios como serviço de portaria, serviço de recepção, limpeza em geral no interior predial e vigilância normada. Isso é sempre se enquadrou no CNAE 8111-7/00. Informa que os serviços de recepção, objeto do edital junto à Fundação Hospitalar Santa Terezinha, esse é o exceto do recurso. Por mais que conste no contrato social da empresa, não é realizado com habitualidade. Por fim, alega que sempre prestou serviço de vigilância não armada, limpeza e conservação na qualidade de serviços terceirizados e não como cessão de mão de obra. É o relatório. O recurso é tempestivo e no mérito, então, a recorrente, conforme a representação fiscal, né, os serviços combinados com apoio do edifício, né, já falado. A lei complementar sofreu diversas alterações que foram flexibilizando os critérios de ingresso e inclusão de atividades então vedadas e permanência, majoração dos limites de receita bruta do Simples Federal. Tal fato requer o aplicador da lei exercício de investigação para compreender a vigência de diversos textos alterados. No caso específico, a legislação dos serviços de vigilância foi incluída pela Lei Complementar 123, pela Lei Complementar 128 de 2008, que incluiu, então, o parágrafo 5º-D ao artigo 18 do texto original. Atualmente, esta atividade tributada de acordo com o anexo 4 da Lei Complementar consta como permitida no parágrafo 5º-C do artigo 18 dessa lei. Ressalta-se ainda que o texto da referida Lei Complementar 123, publicado no site do Planalto, não há qualquer referência à Lei Complementar 128 de 2018, ou referência à renomeação dos 14 parágrafo 5º existentes no artigo 118 da Lei Complementar 123 de 2006. Retomando-se ao caso concreto, a fiscalização em procedimento de circularização junto ao tomador de serviço da hora recorrente, Fundação Hospitalar Santa Terezinha, verificou que a atividade desempenhada é de serviços especializados na fiscalização e controle físico de acesso público às suas dependências. Serviços de portaria, mediante cessão de mão de obra, conforme cópia do contrato de prestação de serviços, folhas 24 e 31. A recorrente alega que não exerce a atividade de cessão de mão de obra, mas fornecimento de pessoal para apoio em edifícios, como serviço de portaria, serviço de recepção, limpeza em geral no interior predial e vigilância não armada. Afirma ainda que os serviços de recepção, objeto do edital do hospital, por mais que conste no contrato social da empresa, não é realizado com habitualidade. A vedação da opção para atividade, né, consta no artigo 17.3, e em que pese as alegações da recorrente, então já partindo para a conclusão, de que seu objeto não se enquadra na atividade permissiva para a adesão Simples Nacional, as provas acostadas, contato do tomador de serviço de cessão de mão de obra e a própria declaração do contribuinte que o serviço de recepção, ainda que conste no contrato social da empresa, não são realizados com habitualidade, indica, contra a licença, a realização da atividade vedada. Nesse sentido, há diversos precedentes do CARF, né? Então, por essa razão, voto no sentido de negar provimento. Aqui é mais simples porque ele acaba reconhecendo que exerce, mas não com habitualidade, a atividade de cessão de mão de obra. É como voto. É aquilo que eu falei, né? Cada caso é um caso, de acordo com a análise que consta no auto. O relator não entendeu. Nesse caso, que ficou comprovado que estaria havendo a cessão de mão de obra. O debate é aberto. Alguém quer se manifestar? Ele Calma, reconheceu, eu estou tentando olhar o contrato aqui.
Eu também, só um minutinho, por favor. Eu faço questão de colocar no relatório as páginas, então fica mais fácil para localizar. Né? Se vocês Aqui, olharem, página 24. É só Isso. porque eu estou com dificuldade de abrir o e-processo. 24 a 31, se não me engano. Eu vi aqui no seu relatório que ele fala que ele não pratica cessão de mão de obra, inclusive tem atividades que nem são habituais. Não, ele fala que essa cessão de mão de obra, ela não é habitual. Eu não entendo aí que ele estaria... Só, a princípio, eu não tomaria isso como uma confissão, não. Tem que ver como está no contrato, né? Não, fica à vontade, pode pôr. Eu copiei o texto literal do contrato, tá? Conseguiram chegar ao... Parece que nesse caso aqui, olha, a contratada contratou cessão de mão de obra, quando a gente vai ver o contrato. Tem uma carta da Fundação Hospitalar dizendo, né, a empresa LS Serviço de Portaria deverá apresentar em 90 dias, contados da assinatura do contrato, cópia dos ofícios com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de serviço com a FHSTE mediante cessão de mão de obra, situação que gera vedação à opção do Simples, às respectivas secretarias federal, estadual e municipal, até o último dia útil do mês subsequente, nos termos do artigo 30, e aí dizendo que se a própria empresa não fizer, a Fundação Hospitalar vai fazer, ela vai oficiar a Receita Federal para informar que a empresa está oferecendo a cessão de mão de obra. Isso é para quem vai ser responsabilizado solidariamente. Né? Então, mas aqui está deixando bem claro que o objeto realmente é cessão de mão de obra, né? É o que tá no voto. Né? Então, já me sinto mais confortável. Então, podemos votar. Marco? Acompanho. Pagano? Presidente, eu acompanho o relator. Evandro? Acompanho o relator. Júnior? Com o relator. Paula? Relator. Luciano? Acompanho, presidente. Eu também, com todas aquelas colocações que já fiz, mas tendo visto que o Iago relatou e a Júnior e a Paula verificaram, me sinto mais confortável. Então, se é a sessão de mão de obra confirmada, atividade vedada, eu voto com o relator. Unânime. Continuando, estamos quase no final. Agora são 3 processos, Pagano. Vamos ver se a gente consegue fazer, não sei se dá para fazer os 3 juntos, né? Talvez sejam diferentes as situações. São os itens 87, 88 e 89. Os 3 da sua relatoria, Pagano. MR Pereira Cereais, VGA Refrigeração, aqui nesse caso são 2. Eu acho que são lançamentos aqui, não é nada de simples, não. Vamos lá, vamos tentar ver isso aqui. Tem 87, MR Pereira. Pode ir ao voto e ao relatório ao voto, tá? Ok, Pagano? Ok, presidente. Vamos lá, 87. 87 já não foi, não? Não, na minha anotação, não. Não? Então vamos lá. Trata-se de julgamento de recurso voluntário interposto face ao acordo da DRJ que julgou improcedente a defesa da recorrente. O presente processo trata de auto-infração de RPJ, CSL, que imputa omissão de receita mediante comparação de declaração do Simples Nacional com a receita obtida junto aos clientes
que são órgãos e entidades da administração pública que informaram os valores pagos na aquisição de mercadorias revendidas pela recorrente. Apesar da recorrente ter apresentado o livro Diário e Razão, a fiscalização decidiu arbitrar o lucro, pois não foram entregues documentos para comprovar os registros nos livros Diário e Razão, além de terem sido encontradas diversas inconsistências em tais livros. Espera um pouquinho, presidente, eu comecei lendo o processo errado aqui, peraí. Então diz qual você está lendo, né? Eu estou lendo o VGA, final 2003-67, omissão de receita, lucro arbitrado. Tudo bem, se quer ler isso aí, você já disponibilizou para a gente esse voto? Os três estão disponibilizados, mas eu posso voltar a ler o primeiro, 87. Então volta no RN aí, que é o primeiro. Lógico, vamos lá. Vamos lá. RN Pereira, então, é esse aí. Primeiro é esse aí, eu estava lendo o outro ali, porque eu abri os três juntos aqui. Trata-se de recurso voluntário interposto face ao acórdão recorrido que decidiu manter auto de infração que exigiu IRPJ, CSL, PIS e COFINS, ano calendário 2004, 5 e 6, com crédito total apurado no valor de R$ 958.969,32, incluindo o principal, a multa de ofício e os juros de mora, atualizados até 31/3 de 2009. De acordo com a descrição dos fatos do auto de infração, o sujeito passivo incorreu na infração de omissão de receitas operacionais. O lucro do contribuinte foi arbitrado e decorrente da falta de escrituração comercial e fiscal. Sobre a exigência principal, foi aplicada a multa de 150%. Também integra os autos de infração, termo de verificação fiscal, onde se extrai que, 1. A pessoa jurídica do sujeito passivo da autuação foi constituída após o início do procedimento fiscal, sob forma de empresa individual. A empresa individual é de titularidade do senhor Raimundo Nonato. A omissão de receita é decorrente de revenda de cacau efetuada pela pessoa física do senhor Raimundo no período 2004 e 2006, e a receita ou rendimento dessas vendas não foram declarados pela pessoa física, e 5, em razão da atividade comercial preceder a constituição formal da pessoa jurídica, o registro de início da atividade desta foi retroagido para 1/1/2004, para que a tributação ocorresse apenas na pessoa jurídica. O senhor Raimundo Nonato Pereira foi responsabilizado solidariamente pelo cumprimento da obrigação, na forma do 135 e 137 do CTN, em razão da suposta prática de crime contra a ordem tributária. Vamos lá. O sujeito passivo tomou ciência do lançamento, apresentou impugnação em 14/5/2019, na qual alega em síntese. Na hipótese de venda de cereais e derivados, a suspensão da exigência do PIS e COFINS, na forma do artigo 9º, inciso 1º, concomitante com o artigo 8º para o primeiro inciso 1º da Lei 10.925. No caso concreto, a autuada faz jus à referida suspensão, motivo pelo qual as cobranças de PIS e COFINS são indevidas. E 3, diante da improcedência da cobrança do PIS e da COFINS, impõe-se a nulidade da auto-infração. Requer seja decretada a nulidade da auto-infração, em caso de procedência do pedido, seja abatida a multa aplicada e deduzida a cobrança do PIS e COFINS. A DRJ, a julgar a manifestação de conformidade, decidiu que a recorrente não se defendeu quanto à infração principal e quanto ao IRPJ-CSL, apresentando argumentos de defesa específicos apenas em relação ao PIS e à COFINS. Vejamos a parte do voto que nos interessa. Eu vou pular aqui, né, presidente? Não, já ficou claro aqui, né? Vamos lá, vai para a conclusão aí. Passo ao voto, presidente. Vamos lá, Pagano. O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei, portanto, dele toma conhecimento. Antes de analisar o recurso voluntário, entendo importante destacar que a recorrente não apresentou defesa inicial quanto à infração de omissão de receita, quanto à imputação de responsabilidade solidária, quanto à multa qualificada, e não se defendeu em relação ao RPJ, CSL e a COFINS, motivo pelo qual tais matérias restaram preclusas. A recorrente apresentou apenas argumentos quanto ao PIS, o qual será analisado novamente neste recurso, neste acórdão. Preliminar, da alegação de falta de informação ao sujeito passivo da prorrogação do MPF, gera nulidade da auto-infração. Quanto a esta alegação, entendo que não merece ser acolhida, conforme a jurisprudência firmada por este tribunal, o MPF é documento informativo que serve de controle para a administração tributária e eventuais incorreções de omissão não implicam em nulidade da auto-infração. Aqui eu colacionei jurisprudência, essa tese, né, esse entendimento é majoritário, praticamente pacífico no tribunal.
Então, desta forma, rejeito a alegação preliminar. Quanto à alegação de que não foi entregue à recorrente o demonstrativo da exigência de PIS, também entendo que não deve ser acolhida, pois tal demonstrativo veio aos autos junto com o auto de infração. Desta forma, rejeito a alegação de que o auto de infração é nulo por ter ocorrido o cessamento de defesa da recorrente devido à falta de demonstrativo da exigência do PIS. Quanto ao mérito relativo ao PIS, melhor sorte não assiste à recorrente, eis que não comprovou nos autos que a receita de venda omitida atende aos requisitos necessários para a obtenção do benefício de suspensão do PIS. Quer dizer, não comprovou que exerce cumulativamente atividades de limpeza, padronização, armazenamento e comercialização do cacau, conforme artigo 8º, inciso 1º, inciso 1º da Lei 10.925 e artigo 2º, inciso 1º, concomitante com o parágrafo 1º, inciso 1º da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal. Ao contrário, extrai-se dos autos que a recorrente é mera revendedora do produto. Também não comprovou que a compradora do cacau é a pessoa jurídica agroindustrial, que apura imposto de renda com base em lucro real, nos termos do artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei 10.925, e artigo 2º, parágrafo 2º, concomitante com o 3º da Instrução Normativa 636 de 2006. Sendo assim, entendo que a alegação de que não deveria ser exigido o PIS deve ser negada e o V-Acórdão deve ser mantido em seus termos, eis que a recorrente não comprovou que obedeceu às condições legais para gozar do benefício da suspensão da incidência do PIS sobre o cacau. Desta forma, denega-se o pedido de suspensão da incidência do PIS ou da COFINS sobre a receita omitida. Quanto à alegação de que não poderia ter a fiscalização ter encaminhado representação para ofícios penais, tal matéria não é de competência desse tribunal, deve ser denegado. Pelo exposto, por tudo quanto é processado nos autos, conheço e nego provimento ao recurso. Propósito do relator, lançamento, sem auto de infração, está negando o provimento. Marco. Acompanhe. Evandro. Acompanhe o relator. Júnior. Acompanhe. Iágaro. Acompanho. Paula. Com o relator. Luciano. Com o relator, presidente. Bem, unânime, negado o provimento, mantido os lançamentos. Continuando, próximo item, ainda a sua relatoria, Pagano. Vamos lá. VGA, refrigeração. Pelo que eu vi aqui, praticamente idêntico, né? Um tratando de imposto de renda e contribuição de PIS e COFINS, outro de contribuição social. Então, vamos lá. Começa com o item 88, final 2013-67. Exatamente, vamos lá. Final 2013. 67. Trata-se de julgamento de recurso voluntário interposto face ao acordo da DRJ que julgou improcedente a defesa da recorrente. O presente processo trata de auto de infração de RPJ-CSL, que imputa omissão de receita mediante a comparação da declaração do Simples Nacional com a receita obtida junto aos clientes, que são órgãos e entidades da administração pública, que informaram os valores pagos na aquisição de mercadorias revendidas pela recorrente. Apesar de a recorrente ter apresentado o livro diário razão, a fiscalização decidiu arbitrar o lucro, pois não foram entregues documentos para comprovar os registros nos livros, no diário e no razão, além de terem sido encontradas diversas inconsistências em tais livros. Ou seja, o regime de tributação adotado no lançamento para ambos os tributos RPJ e CSL foi o lucro arbitrado, pois tendo sido a recorrente excluída do Simples Nacional, ela não apresentou os documentos contábeis fiscais que teriam servido de base para a reconstituição do livro diário e do razão, uma vez que toda a documentação fiscal e contábil teria sido destruída numa alegada inundação. Assim, segundo a fiscalização, a existência desses documentos é requisito indispensável para adotar-se validamente o lucro presumido, como pretendia a contribuinte. Após a intimação, a recorrente se insurgiu contra o lançamento, alegando, em síntese, os seguintes pontos. Eu vou pular, porque... Vai no voto. Não pode, não pode? Pode ir para o voto, né? Vai no voto. Bom, recurso é tempestivo, eu admito. Acesso pela Receita Federal de sigilo bancário, financeiro e fiscais sem autorização judicial. Matéria superada, né, Pagano? Os colegas já sabem sobre essa matéria, acredito eu que... Tem decisão do STF, né? Eu colacionei a decisão do STF aí, algumas, né, mas eu colacionei aí em repercussão geral. Então, eu estou negando o provimento, rejeitando essa preliminar, né? Passando para a folha 8, então.
Desta forma, entendo que tal alegação relativa à inconstitucionalidade e legalidade do acesso ao giro bancário, financeiro e fiscal pela Receita Federal deve ser afastada. Ademais, a controvérsia acerca do registro da movimentação financeira, inclusive a bancária, nos livros contábeis de respeito ao processo administrativo de final de 2003-67, só que aquele do Simples, né, que a gente viu ontem, que cuida da exclusão da recorrente do Simples Nacional. A gente julgou ele ontem. Da mesma forma, cumpre ressaltar que a omissão de receitas não foi apurada mediante o exame de extratos bancários, nem pelo confronto de dados fornecidos por instituições financeiras com os declarados pela impugnante. A infração foi caracterizada por infrações vindas de alguns clientes da recorrente, que são órgãos e entidades da administração pública, para os quais realizou revendas de mercadoria e informaram os valores pagos. Foi com base em tais informações que procedeu o seu lançamento. Também é importante alertar que o lançamento não se baseou nas informações contidas na declaração do Simples Anual, o DAS-N, né? Na qual as receitas declaradas são aproximadamente 15% das receitas omitidas apuradas pela fiscalização. No caso, a recorrente declarou em 2009 ter oferido uma receita de 197 mil. Entretanto, os órgãos e entidades da administração pública para quem a impugnante revendeu mercadorias declararam ter feito pagamentos no montante de 1.195.791,76. O levantamento fiscal não incluiu revenda para entidades privadas, nem para entidades da administração pública estadual e municipal. Não se baseou nos dados contidos na DNA da DANS e tampouco nos livros contábeis apresentados. O auditor fiscal decidiu arbitrar o lançamento com base no faturamento, na receita bruta, na verdade, né, encontrado por meio da diligência junto aos clientes que são órgãos da administração pública federal. A recorrente, por sua vez, alegou ter perdido todos os livros e documentos em decorrência de uma inundação. A autoridade fiscal concedeu-lhe prazo para reconstituir a documentação e a ela apresentou os livros diários de razão, desacompanhados de qualquer documento para comprovar os registros dos livros, mas pretendia que a forma de tributação adotada fosse o lucro presumido. Ocorre que a Lei 8.981 de 95 exige, mesmo para as empresas optantes do lucro presumido, a conservação dos documentos e demais papéis que sirvam de base para a escrituração comercial e fiscal. Não atendendo esse requisito, a lei impõe a apuração do imposto com base no lucro arbitrado. É o que se constata do artigo 45 e 47 abaixo transcritos. Não há necessidade de ler o dispositivo ou vocês preferem que eu leia? Não precisa. Tá aqui no voto, estamos lendo. Dessa forma, a recorrente não respeitou as exigências do artigo 45 da Lei 8.981 para ser tributada pelo lucro presumido. A fiscalização adotou e fez o lançamento pelo lucro arbitrário. Sendo assim, entendo que agiu corretamente a fiscalização ao arbitrar o lucro. Em relação à dedução do lançamento dos valores recolhidos a título do Simples Nacional, entendo que o acordo recorrido está com a razão. A recorrente alegou a ausência de dedução dos valores recolhidos pelo Simples Nacional, ressaltando que não se empreendeu a compensação de nenhum valor efetivamente pago pela contribuinte, na forma que assegura o parágrafo 11 do artigo 21 da Lei Complementar 123 de 2006. O exame da regularidade do lançamento, sob o aspecto suscitado pela recorrente, passa pela compreensão dos conceitos de compensação e dedução, sobretudo da diferença que separa uma figura da outra. A compensação é a modalidade de extinção da obrigação. Esta é prevista tanto no Código Civil quanto no CTN e tem como pressuposto a existência de obrigação precípuas, líquidas, certas e fugíveis. Presidente, aqui eu já vou me permitir resumir meu voto. Como ela pede uma compensação dos valores pagos, e a gente está falando do Simples Nacional, e aqui estamos falando de tributação pelo lucro arbitrado, né? É impossível que se faça a alegação, né? Então, eu estou afastando essa alegação, mesmo porque são métodos de apuração diferenciados. Diferentes, não tem dúvida. E isso se torna impossível. O que ela pode fazer é pedir uma restituição desses valores pagos, que eu não sei se ela vai conseguir. Tá? Então, eu estou afastando. Não, só esclarecer, então, uma dúvida aqui, por favor. Tem a súmula 76, eu só queria entender por que ela não vai ser aplicada aqui. Eu também. Tá? Ela diz o seguinte: na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada. Eu realmente, sinceramente, não entendi qual é a razão para não se aplicar essa súmula. Não, então, nesse caso, eu passaria compensação, mas teria que conceder dedução. Então, o que aconteceu é que eu entendi do racional, inclusive eu cheguei a ler alguns acordos,
Não, aqui da segurança. A ideia é exatamente você pegar qualquer recolhimento e antes de fazer o lançamento, sim. Então, seja pelo coisa, você vai lá e pega aquele valor que ele pagou e vai computar. Então, não é realmente nem que se falar de compensação. Parece um critério, pelo que eu entendi, um critério essencial do próprio lançamento. Permite, presidente, não está nos debates ainda, mas existe até uma funcionalidade do Safira lá que faz o lançamento e faz essas deduções. Mas eu até achei estranho que não tivesse, mas às vezes o processo é antigo e, enfim, o fiscal não tem a participação, mas me parece que deveria ter feito. Em termos de pagamento efetivo, deveria ter sido compensado. Deveria ser que tivesse falando de compensação, qualquer outra forma de compensação. Seria dedução, na verdade, né? Retirar aquele valor que já foi pago. Isso eu concordo plenamente. Aliás, o processo anterior que nós votamos agora há pouco, eu não sei se foi do Luciano, é exatamente isso. Nós autorizamos essa compensação. Nós determinamos, aliás, essa compensação. Então, eu confesso que eu fugi dos termos dessa súmula, eu não me lembrava. Nós votamos agora há pouco o processo do Luciano, nesse sentido. O item 60, que nós estávamos com vista em mesa, era exatamente esse, determinando que se fizesse a compensação dos tributos pagos pelo contribuinte. Nessa modalidade, é claro. E o Iago levantou, ele acabou de dizer, há um sistema na Receita, no próprio sistema de lançamento, que é o Safira, havia também na época que eu trabalhava na fiscalização, você tem que imputar esses valores e já tirar isso do lançamento. De fato, tem razão o contribuinte. E a Júlia não tem. Eu confesso que eu passei batido, presidente. Teria que ver agora no lançamento se isso foi excluído ou não. Não, nós vamos ter que retirar esse processo, vamos ter que pedir vista para... Não, presidente, só ver agora, não precisa tirar de vista. Você consegue ver isso aí agora? Tem? Bom, então, é só ver no termo de verificação e no auto se foi... Acho que o Marco deu uma olhada, né, Marco? Eu olhei aqui a decisão da RJ, é uma decisão de 2000, até me surpreendeu, né? Porque já tinha 2014. Recente. Ipsis literis do pagano aí. Então, mas na realidade, a decisão da RJ esclarece lá, e pela construção toda, realmente não foi reduzido nada dos pagamentos do Simples. Realmente o que, Marco? Cortou. Não foi reduzido. Então, eu acho que nós podemos caminhar no seguinte sentido, pelo voto daí, negar provimento, né, dar provimento parcial, como foi o voto do Luciano, aquele acordo do Luciano, dar provimento mais parcial e determinar a execução do acordo que sejam apurados esses valores e feita a devida dedução, não tem outra forma aqui. Até porque se não houver pagamentos, vai ser zero, pronto, tranquilo. Exatamente, a gente deixa no condicional, eventuais pagamentos sejam computados. Desde que ele não tenha pedido restituição ou compensação desses pagamentos também. Esse é o problema. Esse é o problema. O que o Evan está dizendo, Júnior, é o seguinte, se é real, de repente o contribuinte já pediu uma restituição disso aí. Entendeu? Então, a execução do acordo é problemática, tem que mandar a unidade de origem, na forma da súmula 76, computar os devidos valores recolhidos pelo contribuinte, desde que não tenha sido objeto de pedido de restituição ou compensação. Seria o caso de uma diligência. Pode ser. Porque senão a gente vai dar uma decisão condicional. Condicional. Né? Condicional. Condicional é o seguinte, se tiver, eu acho que a posição da Júnior é bastante prudente. Esse processo deveria ser convertido em diligência para essa informação vir aos autos. Gente, mas será que realmente precisa? Isso não vai ser feito na execução? Eu acho que a gente... Deixa só abrir o processo que a gente já vê isso agora. No áudio. O problema, Paula, é que o Fone está levantando, isso é feito pelo fiscal. Como o fiscal já vai estar fez isso. Ele está pressupondo o seguinte, esse dinheiro está lá. Era para ele ter sido utilizado antes do lançamento. Mas como o fiscal não fez isso, eventualmente o contribuinte pode ter pedido a restituição. Mas aqui, nesse caso, se ele só... Aí é uma pergunta, uma dúvida. Se ele fizesse esse pedido de restituição, a Receita não ia fazer imputação? Não. Imputação, que eu digo, não? Nesse caso, aí esse processo ainda não, porque está com as unidades suspensas. Só poderia compensar de ofício. São coisas diferentes. Compensaria de ofício, não deve ter exigido. A gente pode fazer a execução da coisa. Deixar Deixar ela condicional.
dando o provimento parcial de forma a determinar que na execução do acordo sejam levados em consideração os recolhimentos, na forma da súmula 76, os recolhimentos efetuados pelo contribuinte nesse regime, observado o eventual pedido de restituição ou compensação protocolizado nesse sentido. Acho que a única coisa que pode ser feita, então, baixar a diligência. Não dá para continuar. Enfim, eu acho que pode colocar, então, na seguinte maneira, nos termos, o valor que foi recolhido, desde que tais valores não tenham sido objeto de restituição, pedido de restituição anterior. Acho que dá. Assim. Então, a solução das maneiras, nós já vimos o seu voto, você está indo, inclusive, na multa, aí, fazendo a colocação da multa, mas o encaminhamento final é esse. Quer ler sobre a multa? Depois a gente vê como é que faz o dispositivo do acordo. Lê sobre o item da multa aí, que nós chegamos nele aí. Já. É lógico que depois você tem que mudar. A multa eu vou manter, presidente, porque ele pede, na verdade é o seguinte, ele fala que ele quer uma redução, ele não tem dolo, culpa, etc., só que a multa não é qualificada. Não, eu achei que a multa era qualificada, é 75, então tranquilo. É 75, a multa não é qualificada, então eu estou... Tá, mantendo. Deixa eu perguntar para você, os dois processos são absolutamente idênticos em matéria de fática É idêntico, fática e alegação. A única coisa que você tem que mudar aqui, se nós concordarmos nesse sentido, você tem que alterar essa informação que você escreveu antes, que não dá para fazer essa compensação, você tem que tirar isso do voto, né? Você tem que mudar isso daí. E fechar nesse sentido, que dando provimento parcial, no sentido de observar na súmula CARF 76, seja imputado na execução do acordo os valores que o contribuinte fez a título de recolhimento desses mesmos tributos, dessas condições, desde que não tenha sido pedido de restituição. Presidente, eu até vou agregar aqui, ó. Pagano, tu tem que fazer isso, senão tu corre o risco de perder o mandato. Isso. É a súmula. Como é que é, Omar? Sim. Se fizer isso, tu corre o risco de perder o mandato, é a súmula. Não, tem que fazer, claro. Só estou dizendo para ele fazer o final aí, a gente pode fazer depois com calma, mas nesse sentido, viu, Pagano? Você entendeu aí? Dando provimento parcial, tá? Provimento parcial... É mais ou menos como está no dispositivo do acordo do item 60. Olha, eu vou ler aqui o item 60, que é o processo que nós estamos com vista em mesa, que é do Luciano. O item 60 nós fechamos assim, ó. Não é o 60, não, é um outro processo do Luciano, que foi determinado que a unidade de origem fizesse a imputação dos valores pagos pelo contribuinte naquela modalidade. Eu vejo qual é, depois a gente pode 127, presidente. 127, perfeitamente, é esse mesmo. Vou ler aqui para você, Pagano, olha aqui, ó. Acorde os membros do colegiado por unanimidade de votos conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar provimento parcial de forma a determinar, na forma da súmula CARF 76, que os valores a serem lançados nos autos de infração sejam levados em conta todos os montantes recolhidos pela contribuinte antes da respectiva lavratura daquele. E a gente pode complementar dizendo, inclusive nesse caso aqui do próprio Luciano, observado que o eventual pedido de restituição do contribuinte em relação a esses mesmos valores. Posso completar até no caso do Luciano isso aí. Tá bom? Uhum. Tá bom assim, Luciano, para você também? Tá bom, Luciano. Tá bom. Eu só tenho uma... Eu acredito que a DRF vai fazer isso, mas é bom colocar. Aqui no auto de infração, ele não está falando nada, realmente ele não está falando nada que ele abateu o valor do que ele recolheu do... Não, a DRJ, desculpa, a DRJ ela é expressa em denegar o pedido de dedução na decisão. E sob a alegação de que seriam tributos de natureza distintas. Né? A DRJ, eu sei, mas um auto de infração, eles falam, né, quando eles realmente, em regra, eles falam que eles abateram o imposto já pago, etc, etc. Aqui não. Isso é uma DRJ, mas são tributos de espécie diferente? São tributos de espécie diferentes. Mas o que acontece é o seguinte, aqui ele está, o que o termo de verificação fiscal está falando é que ele arbitrou o lucro incidente sobre os valores de receitas brutas omitidas não escrituradas na revenda de mercadoria, que é exatamente o valor que não foi pago pelo Simples, entendeu? É a receita que ele não declarou e não foi paga. Ele está exigindo aqui o imposto sobre a receita que não foi paga, não que a receita que foi paga. A que foi paga ele não está exigindo no auto, é isso que eu estou entendendo aqui. Agora já é mais problemático, porque aqui está. O que a DRJ fundamentou? Vocês viram a decisão da... Você está lendo a decisão aí, Iago? Revista dos processos, pode ser?
A DRJ fala assim... De vistas, né? Espera só um minutinho, Júnior. Fala, Iago. A emenda, tá? Depois, lançamento de ofício, compensação e impossibilidade. Em lançamento de ofício, é vedado à autoridade lançadora realizar a compensação de crédito tributário a ser constituído com eventuais créditos sujeito passivo, por quanto ainda não se acham presentes requisitos. Mas aqui no anterior. Lançamento de ofício, pagamento de mesma obrigação de dedução simples nacional. Em lançamento de ofício, é possível a dedução que ocorre quando se desconta o crédito tributário a ser constituído o valor pago a título de mesma obrigação, o que não ocorre em relação ao Simples Nacional e ao Imposto de Renda, que são obrigações distintas. Esse julgado é de dezembro de 2014. Eu estou procurando a súmula aqui para ver de que data que é a súmula. Não, a súmula... A decisão da RJ deixa bem claro que é recolhimento, tá? Não é declarado nem nada, é recolhimento. E se não tiver recolhimento, não dá a Constituição. A súmula é tranquilo isso. A súmula fala de recolhimento, aproveitamento recolhido no Simples. Bom, a Júnior vai pedir vista, eu acho melhor, porque, de fato, tem que analisar isso. Eu não vejo necessidade de pedir vista, Júnior. Se o problema é só fazer saber. o provimento para bater os valores pagos no Simples Nacional. E aí a unidade de origem vai fazer a apuração. Conforme a súmula 6. Gente, mas espera um pouquinho, gente. Vamos com calma. O Iago deu uma informação do DRJ que tem sentido. Então, peraí. Aqui nós estamos tratando de IRPJ, contribuição social. E você está falando de simples. É simples ou IRPJ, contribuição social, PIS e COFINS? O que é isso? Só mais uma coisinha. Essa súmula é de 2018, entendeu? A decisão Iago, ela é anterior, essa súmula foi dada efeito vinculante em 2018, eu acho. Sim, mas aí que está. Antes disso, a Receita Federal não estava vinculada. Entendeu? E aí o que acontece? A decisão da DRJ foi pelo conservadorismo, entendeu? Ok, então tá. Então é válido sim a informação. Acho que vale a pena. Então podemos encerrar dessa forma, se tiverem todos de acordo. Provimento parcial para que a unidade de origem faça lá devido à imputação, observado. Ok, eu não vou pegar esse processo. Cone, acho que isso teria que olhar. Foi lançado o quê? A receita omitida é a receita que estava declarada no Simples ali? O que foi? Não, foi lançado arbitrado. Omitida. E a receita que ele tinha no Simples? Não tinha receita declarada no Simples? Não, ele foi excluído do Simples, e aí Sim, mas lucro presumido. Aí, como ele não tinha nada, não tinha documentação, foi arbitrado o lucro com base na receita de revenda. Mas ele não tinha receita informada no Simples, recolhimento no Simples? Isso que a gente tem que saber. Ele tinha recolhimento de 190 mil, eu falei lá no meu voto, mais ou menos. Ele tinha recolhimento. Então Ele não foi abatido, só isso. Ele não foi abatido os 190 mil do 1 milhão, e lá vai pedrada, que foi omitido. Aplicar a súmula aqui, se for recolhimento zero, pronto. Acabou, não tem, recolhimento não tem. Eu coloco depois o dispositivo, então, só resumindo, dado o provimento parcial nos dois processos, para manter os lançamentos, mas observar a súmula CARB 76 no sentido de dar ao contribuinte a imputação necessária dos recolhimentos que ele fez nessa sistemática. Ponto. Ok, Pagano? Ponto. Por mim está resolvido. Todos de acordo? Então, julgamento encerrado. Depois eu escrevo isso aqui e trocamos figurinha depois. Não tem problema. Item 122, é o antepenúltimo da pauta. Relatoria da conselheira Júnia J. Edivan. Pronto, Júnior? Está sem microfone. Oi, Júnior. Oi? Desculpa, eu tava sem... Ok. Tá. Então, é J. Edivan, vamos lá. Vamos pro voto. Dá pra gente. O relatório é bem longo, mas, na verdade, a conclusão aqui é tranquila. Ele primeiro preenche os pressupostos legais, né? E a defesa dele, ele fala o seguinte: preliminarmente, alega a recorrente que a soma dos valores das empresas só superou o limite da receita bruta porque a fiscalização apurou as receitas pelo regime de competência. No entanto, caso a apuração fosse efetuada pelo regime de caixa, a empresa respeitaria os mencionados limites.
Logo em seguida, reproduz os seguintes quadros. No entanto, ao contrário do afirmado pela recorrente, a apuração pelo regime de caixa na sistemática do Simples Nacional é uma opção, conforme se verifica pela norma do artigo 18, parágrafo 3º. Podendo tal incidência se dar a opção do contribuinte da forma como regulamentada pelo Comitê de Gestor. De acordo com a resolução CSG 4, a opção pela apuração deverá ser realizada quando a apuração relativa ao mês de novembro de cada ano for feita para o calendário subsequente. No entanto, como observa a decisão recorrida, não consta nos sistemas da Receita Federal o registro de que as sociedades envolvidas optaram pelo regime de caixa. Além disso, não trouxe o contribuinte qualquer prova no sentido de que efetuou a referida opção, ainda que essa não constasse dos sistemas da Receita. Sendo assim, não resta outra alternativa que não a utilizada pela fiscalização, ou seja, apuração pelo regime de competência. Em relação à retroatividade do ADE, eu cito de novo a decisão do STJ, ofensa ou ampla defesa durante a atividade de fiscalização. Aí eu menciono que nesse caso não há que se falar, porque a atividade de fiscalização ela tem a característica inquisitorial, né? Então não há que se falar em contraditório e ampla defesa antes da instauração da lei. Aí eu cito aí um trecho do James Marins e também uma decisão do STJ nesse sentido, de que o procedimento de fiscalização é inquisitorial. E concluo, então, faço exposto, nego provimento ao recurso. Depois da relatora, negar provimento. Algum comentário? Pode falar, Paula. Não. Marco, Evandro, Iago, ninguém? Então, submetendo a votação, Marco. Acompanhe. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho. Iágaro. Acompanho. Paula. Acompanho. Luciano. Acompanho, presidente. Também acompanho, unânime, negado provimento. Só tem 2 processos, são meus. Um deles, deixa eu anotar esse resultado aqui. Vocês não querem mais intervalo, não, né? Acho que são 3 processos, né? 40, 93 e 135. 40? Não, 40 já foi. Não, 40 falta, é meu. 40 já foi? Já. Não, 40 é agora. Não, 93 40 vai agora. Tem o 40, o 135. Qual é o outro que você falou, Paulo? 93. Qual? 93? 93? Saiu da pauta. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Saiu. É aquele do Evandro Jadot. São só esses 2. São 2 processos da minha relatoria. O 40 e o 135, é o último. Então, vamos lá. Às vezes não quero intervalo, né? Então, porque agora é fácil, hein? Vai terminar. Item 40. Intervalo aí para fazer suas anotações, você que sabe. Agora em 5 minutos para anotar esses resultados. Já voltamos, que agora encerramos em 15 minutos, tá? Vai contar um intervalinho de 5 minutos.